E aí, beleza? Salve, salve! E lá se foi o primeiro Fla-Flu da Copa do Brasil 2023. E foi com vitória tricolor, sim, não estou enganado. Foi uma vitória do Fluminense por 0-0. Eu vou te explicar tudo isso. Mas antes de falar isso tudo, vou fazer aquele pedido que você já sabe até qual é. E por que você ainda não fez? Bora, rapaz, mete o dedo no like aí, se inscreve no canal. Afinal de contas, teu parceiro aqui precisa ir muito. Recomendo pra galera, participa aqui com os comentários, troca ideia, que é sempre bem-vindo a gente poder fazer esse grande intercâmbio de pensamentos aqui, que é muito legal. Outro recado importante para você é aquele também que você já está sabendo, se não fez ainda, tá dando mole, hein? Vou falar o seguinte: Futebol Interativo tá com um monte de curso bacana lá. Entre eles, olha aqui, ó, jornalismo no futebol. Se você pensa, sonha e quer trabalhar com jornalismo esportivo, tá esperando o quê, meu camarada? Mete aqui, ó, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link que você vai ali, vai se inscrever, vai poder, enfim, poder trabalhar realmente como um profissional no mercado de trabalho, sabendo o que está falando, sabendo o que está escrevendo, sabendo como se apura, como se faz uma redação, uma boa reportagem, ou seja, bora, mete o dedo lá. Para ficar melhor ainda, vou te falar o seguinte, nesse link aqui você ganha quase R$ 1.000 de desconto, meu irmão. Bora, corre lá. E de quebra, como se não bastasse, como se não fosse só isso, você ainda participa, garantidaço, um estágio em um dos 40 clubes filiados aí do Futebol Interativo. Ou seja, você vai participar do curso, vai aprender tudo, ainda vai poder conhecer na prática como é que funciona um clube de futebol. Você vai ver como é diferente as coisas quando a gente fica aqui só falando como torcedor e vai lá para dentro. A coisa é bem diferente, muda muito, tanto em política, como lidar com as pessoas, como lidar com o público. Olha, é um aprendizado que não tem como. Por isso o futebol interativo aí é tão bacana, tão interessante e vale muito a pena. Eu recomendo. Mas olha só, vamos entrar para valer agora no papo do Fla-Flu. 0-0 Fluminense e Flamengo ontem. Fluminense e Flamengo mesmo. Mano de campo foi do tricolor. E olha, saiu bom, hein? O resultado foi até bom pro Flusão. Para quem não acompanhou, que eu acho pouco provável, todo mundo de olho nesse jogão, o Fluminense jogou com -1 praticamente o segundo tempo inteiro, já que o Felipe Melo foi expulso, levou aquele cartãozinho vermelho, maroto para muita gente. Eu até acho que não foi tão maroto assim. O problema foi a compensação do outro lado, as visões diferentes de lance. Mas enfim, vamos que vamos. O Fluminense já vinha aí quebrado, desfalcado. E olha só, não sou nenhum vidente, nenhum gênio da lâmpada, nada disso não, tá? Mas lembra que eu falei? Quem ia ser o jogador que mais sentiria a ausência do Alexander nesse time do Fluminense? Marcelo. Tanto dentro de campo quanto fisicamente. E aí eu te explico por quê. O Marcelo e o Alexander fazem esse intercâmbio de posicionamento dentro do campo o jogo inteiro. Os dois se completam, os dois se complementam o tempo todo. E também a presença do Alexander no campo permite que o Marcelo possa sair com mais tranquilidade, não precisa jogar tanto tempo, não precisa jogar de uma forma tão intensa durante tanto tempo da partida. O que aconteceu? Marcelo ontem sentiu lesão e teve que ser substituído pelo Gurra, ou seja, tá aprovado. Você pode aí, se acompanha aí os vídeos aqui do canal, você vai ver que eu falo exatamente isso. Não sou gênio da lâmpada, não sou vidente, não é nada disso, é só você prestar atenção. Porém, além disso, eu acho que a ausência do Alexander causa um desconforto total para o Fluminense, porque afinal de contas, ele é o jogador que permite ali a arrumação de toda a engrenagem, tanto do sistema defensivo como do sistema ofensivo do Fluminense. E ele está fazendo muita, mas muita falta. Já deu para perceber isso, inclusive, no jogo contra o Cuiabá, que era um adversário tecnicamente muito abaixo, bem mais fraco, principalmente do que o Flamengo, e já deu para perceber que o time não encaixou, o time não está jogando tão bem, e aí é aquela pergunta, poxa, mas um jogador só, de 17 anos ali, né, tá fazendo toda essa falta? E eu digo para você com toda a tranquilidade do mundo, sim, tá fazendo falta. Para completar, ainda perdeu o Keno também, que é outro jogador que puxa, apesar de não ser ali aquele principal jogador. Se você tiver que perguntar quem é o principal jogador do Fluminense, eu acredito que ninguém vai falar que o Keno seja esse principal jogador, mas ele tá fazendo muita falta sim, porque a característica de jogo dele, de puxar a jogada pelas extremas, tá fazendo falta, e ele é um complemento também pro Arias. E aí o que acaba acontecendo? O Arias fica muito visado, fica muito marcado que ele é o jogador que vai fazer esse tipo de jogada.
quando está a presença do Keno ali, a coisa meio que se divide, e quem se beneficia mais com isso é o Cano lá na frente, marcando gols. Reparem que o Cano é outro jogador que também está tendo mais dificuldade. Não marcou gol ontem e já está tendo ali algumas sinalizações. Por quê? Ele está tendo que recuar mais para buscar jogo. Ele está tendo que recuar mais, cada vez mais, porque ele não está tendo aquela velocidade toda para receber as bolas lá na frente. Então, a ausência do Keno e a ausência do Alexander mostra que o time do Fluminense está assim capenga por causa de algumas peças que estão aí. E o elenco do Tricolor? Dá para você afirmar que o elenco do Fluminense é tão bom, por exemplo, como do Flamengo? É óbvio que não. O Flamengo ontem, por exemplo, não tinha o Pedro em campo. Quem entrou no seu lugar? Gabigol. Jogador que é titular, mas foi posicionado na sua verdadeira posição dentro de campo. Já o Fluminense perdeu o Alexander. Quem entrou no lugar dele? O Pirani. E o Pirani, mais uma vez, foi o Pirani. Não jogou nada, não jogou bem, apesar de que o Fernando Diniz, durante a entrevista coletiva, defendeu o jogador. Obviamente, não se esperava outra coisa diferente dele. Mas ele explicou que o Pirani, olha aí o papo que a gente teve sobre o Alexandre, a função do Pirani era cobrir as subidas do Marcelo. Olha o que o Alexander faz de uma forma natural, de uma forma espontânea. Olha que o Fernando Diniz está aí falando, provando mais uma vez do que a gente está conversando aqui. Então, a função do Pirani também era essa, de cobrir a subida do Marcelo, principalmente no início do jogo. Mas o Pirani não fez nenhuma coisa nem outra. Não chegou bem ofensivamente e não conseguiu fazer a cobertura ideal, tanto que o Marcelo se esforçou mais e acabou saindo lesionado mais uma vez. E aí, o que a gente faz agora, Fernando Diniz? Qual é a boa? O que a gente pensa para frente? Na minha opinião, na minha visão, o Fluminense precisa pensar ali de um esquema que não perca tanto. Não vai ter outro jogador como o Alexander no elenco, não tem, vamos ser sinceros. Porém, vai ter que tentar realocar de alguma forma. Com a ausência do Keno, o Fernando Diniz já tentou colocar o Lima para fazer essa função. Perdeu o Alexander. E agora? O que ele faz? Na minha opinião, eu colocaria o Lima justamente para fazer essa função, já que ele é um jogador que não é tão combativo, mas ele é um jogador que ainda pelo menos sabe sair jogando. Ou seja, o meio-campo do Fluminense não vai perder tanto tecnicamente. Já lá na frente, sente a ausência também do Lima, que vinha até em alguns momentos fazendo isso, recuando um pouquinho, jogando ao lado do Ganso. Mas se recuar, de repente, ele mais um pouquinho, de repente vai que ele relembre seus tempos de Ceará e consiga exercer um bom papel enquanto o Alexander não volta. E não deixa ele também o Marcelo tão descoberto. Rezar também para que a situação do Marcelo não seja tão grave, ele não fique ausente por muito tempo, seja uma recuperação rápida. Tá? Lá na frente, o Fluminense tem as opções para o Campeonato Brasileiro e Libertadores, ainda tem o Lelê. Tem o João Kennedy e o Lelê. Mas muita gente está pedindo já a presença do Isaac também. Eu acho que para esse tipo de competição, para esse tipo de jogo, por exemplo, de ontem, escalar um garoto, o Isaac, seria um risco muito grande. Porém, lembra que a gente vem falando também aqui o tempo todo? O Fluminense não tem elenco, tem que poupar seus jogadores. E é justamente para essas situações que eu defendo sim que o Fluminense faça assim, uma alternância de time, busque alternativas, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde em determinados jogos enfrenta equipes mais fracas, como foi o caso do Cuiabá. E aí, mais uma vez, o Fernando Diniz abriu mão dessa opção, abriu mão dessa possibilidade e está aí com o elenco no limite, mais uma vez. Não sei o que ele vai pensar. Eu faria isso. De repente, pegaria um joguinho tranquilo, botaria o garoto, até para que possa ver qual é o nível do peso que ele vai sentir nas costas dele, para que possa, numa situação mais complexa, aí sim ver se pode ou não contar com esse jogador. Agora aqui, vamos bater um papinho aqui cá entre nós. O Fluminense tem 3 competições bem importantes: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. É fato, é notório que o Fluminense não tem condições de disputar em alto nível essas 3 competições. O elenco já está dando sinais aí de que não está aguentando. Samuel Xavier já se machucou, já teve o Keno, enfim, o Alexander foi um caso de pancada, enfim, de uma situação diferente, mas com a ausência dele mostrou que não tem elenco para repor a peça, ou seja, o precisa preservar mais seus jogadores. E aí, se tiver que abrir mão de uma competição, qual seria essa competição que você abriria a mão?
Eu já disse aqui mais de uma vez e vou repetir. Se eu tivesse que abrir mão de uma competição, eu abriria mão da Copa do Brasil. Ah, mas é a competição que paga melhor. Gente, no momento, o Fluminense não precisa. Claro, eu vou me expressar mal. Claro que o Fluminense precisa de dinheiro. É óbvio, é evidente. Precisa até mais do que muitos concorrentes aí. Mas precisa ainda mais de títulos. E títulos, sim, vai trazer o investimento que o Fluminense precisa. Vai mostrar, vai levar essa vitrine para fora. Então, eu investiria tudo na Copa Libertadores, que obviamente é a grande obsessão da torcida e também do presidente Mário Bittencourt, focaria tudo nessa Copa Libertadores e numa segunda posição, Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro não é uma competição de mata-mata, onde você pode aí fazer o que a gente está falando, mesclar o time, jogar com algum momento com atletas que possam ir entrando aos poucos, possam ir jogando em partidas menos pesadas, menos compromissadas, menos embate, e aí vai testando. Porém, abrir mão, como o Fernando Diniz fez em alguns momentos, botando time reserva, fazendo com que o Fluminense mostre suas deficiências, não. Eu focaria bem no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores, deixando a Copa do Brasil não é abrir mão. Tanto que eu falei também, lamento muito o Fluminense ter pego o Flamengo, por se tratar de um confronto que você não pode poupar jogador nenhum, tem que jogar no limite o tempo todo. Então, jogar no limite 3 competições é algo praticamente impossível. Então, se eu tivesse que abrir mão de uma, eu abriria mão da Copa do Brasil. Mas queria saber a tua opinião. Diz aí, o que você acha? Se tivesse que abrir mão de uma das 3 competições, qual seria essa competição? Eu sei que é difícil, eu sei que é uma escolha de Sofia, mas e aí? Se tiver que abrir mão de uma, qual que você abriria mão? Vai focar só no dinheiro? Só no dinheiro que vai vir aqui? Se o Fluminense ganhar a Copa Libertadores, será que o dinheiro não vai vir de uma forma diferente? E outra, ainda te digo mais, focar tudo numa competição mata-mata é arriscado. Porque pega um jogo ruim, chegou até a final, pegou um jogo ruim, acabou. E aí, ano que vem, não tem Copa do Brasil? Se você jogar com o time em reserva o tempo todo no Campeonato Brasileiro, se lá embaixo depois para recuperar é difícil. Então, eu manteria Libertadores no foco, Campeonato Brasileiro no foco, e se tivesse que tirar um pouquinho o pé, eu tiraria da Copa do Brasil, mas quero saber a tua opinião também. Afinal de contas, é sempre bom, sempre legal a gente poder trocar essa ideia e bater esse papinho por aqui. Mais uma vez eu vou te pedir aquele favorzinho, mete o dedo no like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, afinal teu parceiro aqui precisa ir muito. Valeu!